Olá, tudo bom? Que bom que você está por aqui. Olha só, na videoaula de hoje, vamos aproveitar o material desse autor aqui para discutir um pouco mais aí sobre ângulos, tá legal? Então assim, ó, de uma videoaula anterior, ficou faltando você acompanhar a resolução do exercício número 3, que é esse daqui. Então vamos lá, você conseguiu fazer? Se não tentou, tenta agora. Te dou 2 minutos para você tentar resolver, tá legal? Aí a gente volta aqui para conferir. Manda lá, bora lá. Conseguiu? Legal, hein? Então, vê se foi isso que você chegou. Acompanha comigo aqui, ó. Ele diz assim, ó. Determine, então temos que encontrar, determinar, achar, né? Encontrar. Determine as medidas alfa, beta e gama dos ângulos indicados na figura a seguir. Então, letras gregas, né? Ó, alfa, beta e gama. Tá legal? Então aqui na figura abaixo, ó, você percebe duas retas que se cortam, formando 4 ângulos. Esse ângulo aqui, que o autor já falou, já definiu, ó, que ele mede 36 graus, tá vendo? Depois tem o ângulo alfa lá na frente, embaixo o ângulo beta e aqui em cima o ângulo gama. Então, nosso objetivo é descobrir os valores de alfa, beta e gama. Então, bora lá. Bom, esse aqui parece o Y, né? Mas é uma letra grega chamada gama, tá? Vamos embora então. Pessoal, existe uma propriedade nos vértices, né? Olha, ó, uma propriedade dos ângulos que é conhecida como OPV, ó, que é o ângulo oposto pelo vértice. Olha lá, ângulo oposto, opostos pelo vértice. Então, essa propriedade de ângulos opostos pelo vértice é a seguinte, ó. Aqui tem o ângulo de 36 graus. Se você observar, esse ângulo está apontando, né, ó, e forma uma seta apontando nessa direção, ó, tá vendo? Então, aqui tem o ângulo, aqui, aonde as duas retas se encontram, ó, aqui nesse ponto é o ponto de vértice, não é? Então, aqui 36 graus, o vértice, e tem o lado oposto. O lado oposto ao vértice, né, ó, são ângulos que estão opostos, um de cada lado, pelo vértice. O vértice é que separa. Então, o ângulo da frente ele tem o mesmo valor. Se aqui mede 36 graus, é porque aqui o ângulo alfa, ele também vai valer 36 graus. Fácil, né? Se tiver um ângulo oposto pelo vértice, ó, ou melhor, dois ângulos opostos, que estão em lado opostos, né, do vértice, você pode observar aqui também, ó, dessa maneira, tá vendo? Esse ângulo aqui, ó, tá do lado oposto àquele ângulo, né? E aquele ângulo tá do lado oposto a esse aqui, ó. Então são ângulos opostos pelo vértice, tem o mesmo valor. Encontramos que o ângulo alfa mede 36 graus, ok? Vamos achar agora esse ângulo gama. Como que pode ser feito isso? Ó, deixa eu apagar isso aqui. O ângulo gama. Bom, o ângulo gama, você percebe que ele vem até aqui, ó. Não é verdade? Ó, e começa nessa reta de baixo, essa reta aqui, e para nessa reta. Vamos destacar então uma das retas, ó. Vamos destacar um pouquinho mais espessa essa reta aqui, ó. E vamos ver o que acontece com o ângulo gama. Ó, se o ângulo gama começasse nesse ponto da reta e formasse a meia-lua até aqui, ó, certo? Até o ponto azul, esse ângulo aqui teria 180 graus, né? A meia-lua mede 180 graus. Então, daqui, ó, da volta até aqui, mede 180 graus. Muito bem. Só que você já sabe que esse pedacinho aqui, ó, tá vendo, ó? Ele mede, ó, 36 graus. Então, se aqui já tem 36 graus, e eu tenho que chegar em 180 graus para fazer essa meia-lua, ó, aqui tem 36. Para chegar lá em 180, ó, quantos graus faltam? Vamos ver a diferença. Vamos fazer 180 que eu quero chegar e 36 que eu já tenho. Então, 180 graus. Se você tirar os 36 que você já tem, você vai saber quanto falta, né? Qual é a diferença entre os dois. Se você fizer essa conta, essa expressão, essa operação, você vai chegar em 144 graus, não é isso? Confere aí.
Conferiu? Legal, ó. Então, esse ângulo gama, ele mede 144 graus. Olha lá, ó. Por quê? Aqui já tinha 36, ó. Aqui já tinha 36. Aí, com mais 144 daqui, que é a meia-lua, vai dar os 180 graus. Fácil, né? Muito fácil. Ah, você percebe também, ó, que aqui é o ângulo de 140 graus, esse ângulo gama. E aqui tem o vértice, ó. Oposto pelo vértice, ó, tem um outro ângulo, que é o ângulo beta. Ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. Se aqui tem 144 graus, é porque o ângulo beta também vai medir 144 graus. Muito fácil, né? Achamos que o ângulo alfa mede 36 graus, o ângulo beta 144 graus e o ângulo gama também 144 graus, né? Só faltou colocar aqui a bolinha, que é o símbolo de graus aí. Viu? Bem legal, hein? Bem fácil, né? Se você acertou, põe certo aí na sua atividade. Vamos ver a sequência? Bora lá, ó. Olha aqui. Agora, o autor continua falando de ângulos, mas numa propriedade especial, né? Que é a bissetriz, ó. Bissetriz de um ângulo. O que é a bissetriz de um ângulo? O autor define aqui, ó, que a bissetriz de um ângulo é a linha reta que divide um ângulo ao meio. E diz aqui, ó, que antigamente, na antiguidade, já havia a preocupação de se construir as bissetrizes de um ângulo. Isso porque, né, essa construção da geometria ia facilitar aqui, ó, os estudos de astronomia, principalmente. Então, você vê aqui na imagem, né, um personagem aqui egípcio, né, já imaginando o ângulo e a bissetriz. Você tem aqui no ângulo, ó, dois lados desse ângulo que ele está imaginando, ó. Você tem esse lado aqui, ó. Você tem esse lado aqui do ângulo, que é essa semi-reta, né? Vamos pegar aqui, ó. Por que é uma semi-reta? Porque ela tem começo aqui no vértice, ó, mas não tem fim. Então, esse tipo de construção, né, que tem começo, ó, mas não tem fim, é uma semi-reta. Essa é uma semi-reta, é um lado do ângulo. O outro lado é essa semi-reta aqui, ó. Percebe? E aqui no meio, tracejado, tem essa linha vermelha. Essa linha vermelha aqui, ó, que divide esse ângulo em duas partes iguais, ó. Essa linha aqui do meio, que dividiu o ângulo formado pelos lados azuis, essa linha vermelha é que é chamada de bissetriz. Olha lá, de bissetriz, ok? Bi de 2, né? Bicampeão, né? Bi significa 2. Então, bissetriz dividiu o ângulo em dois lados iguais. Então, à medida que tiver aqui embaixo, ó, vai ter aqui em cima também. Vai ser a mesma medida, porque foi dividido ao meio. Legal? O que o autor propõe pra gente? Ah, fala um pouco mais de bissetriz aqui, ó. Exatamente o que foi dito ali. Olha aqui, ó. Só para reforçar, ó. Ele fala assim: veja um exemplo dessa construção. Na figura ao lado, a semi-reta VP. Cadê a semi-reta VP? Ó, VP começa no V e passa pelo P, ó. Essa semi-reta VP, diz o autor, ó, divide o ângulo AVB em dois ângulos de medidas iguais. É verdade, ó. Tinha aqui o ângulo, vou pegar uma outra reta, tinha esse ângulo aqui, ó, que era o A, ó, passava pelo ponto A, né, pelo ponto A, pelo ponto V, que é o vértice, ó, passava pelos dois, só subir, mexer aqui um pouquinho, né, e depois ele vinha para cá, ó. Então, você tinha esse ângulo AVB, que está aqui, ó. Ó, divide o ângulo AVB em dois ângulos de medidas iguais. É verdade, dividiu esse ângulo AVB em dois ângulos iguais, ó, um aqui em cima e o outro aqui embaixo, tá? Então, assim, ó, aqui há dois ângulos iguais. Um é o ângulo AVP, que está aqui, ó, AVP, e o outro é o ângulo PVB, porque passa pelo P, vai até o V e vem até o B. Então, ângulo PVB. Fácil, né? Então, volta lá, ó.
Graças a essas, graças a essa característica de dividir o ângulo ao meio, né, a semirreta VP é chamada de bissetriz do ângulo AVB, viu? Então essa semirreta VP é a bissetriz do ângulo AVB. Fácil, né? Só marcar aqui, ó, pra você não esquecer. Essa reta vermelha é a bissetriz desse ângulo aqui, que começa em A, vai para o V e volta para o B. Fácil, hein? Ah, o autor gostou da bissetriz. Até destaquei aqui, ó. Tá vendo? Tá destacado já? Ó, bissetriz de um ângulo é a semirreta que tem origem no vértice, começa no vértice desse ângulo e divide em dois ângulos de medidas iguais. Ok? Ó, por exemplo, em cada figura a seguir, OP é a bissetriz do ângulo AOB. Então o autor está falando já que OP é a bissetriz, ó. Esse ângulo aqui, ó, que começa em O, que está em verde, e que passa por P, é a bissetriz. E esse ângulo aqui, ó, que começa no ângulo O e passa no ponto P, essa semirreta aqui é a bissetriz. Essa semirreta é a bissetriz. Já antecipei um pouquinho, ficou fácil de entender, né? Qual é a coisa do autor? Vamos ver o que ele tem pra gente. Opa, um exercício. Bora lá tentar fazer. Vê se você consegue aí para o vídeo. Tenta fazer. Depois você volta aqui só para conferir. Tá legal? Então vai lá. Conseguiu? Eu vou te ajudar então. Vamos ver? Ficou assim, ó. O autor diz: considere o ângulo POQ. Passa pelo ponto P, vai até o O e volta para o Q, desenhado a seguir. Então, ó, POQ. Considere esse ângulo e faça o que nele? O que o autor pede? Na letra A, qual é a dica? A orientação é: usando o transferidor, determine a medida POQ. Então, P, quando tem esse acento circunflexo aqui em cima, né, ó, você sabe que indica que é um ângulo, né, ó, tá vendo, ó, aqui, ó, é um ângulo que vai ter vértice no O. Então, usando o transferidor, determine a medida POQ. POQ é essa medida aqui, ó, desse ângulo, ó. Quanto mede esse ângulo aqui? Qual é essa abertura? Vamos lá? Bom, se você tiver alguma dificuldade com o transferidor, vou tentar te dar algumas dicas aqui, ó. Pega o seu transferidor e posiciona aqui, ó, em cima desse lado do ângulo, tá vendo? Só pôr certinho aqui. O seu transferidor, provavelmente, né, vai ter uma meia lua assim, ó. Então só o esboço, hein, ó. Ele vai ser mais ou menos assim, não é? E aqui, né, no centro, ó, aqui você vai colocar o centro do transferidor bem no ponto de vértice aqui, ó, das duas retas, bem no centro, tá legal? E você vai observar o seguinte, ó, para o lado de cá, para onde está o seu transferidor, você vai ver que aqui tem, ó, a graduação aqui no transferidor, ó, tem o 0, depois tem 10, 20, 30, né? E vai subindo. Você vai olhar aqui, ó, que medida que tem aqui no seu transferidor, ó. Opa, mediu, chegou em quanto? 70, né? Então você vai ver que aqui no transferidor, ó, vai chegar em 70 graus. Então o ângulo POQ mede 70 graus. Bora lá responder. Fácil, hein? Depois a letra B, qual que é a tarefa para a gente fazer? Ó, COA, tá vendo que aqui, ó, tem uma retinha, uma setinha em cima. Então é uma semirreta, ó. COA é a bissetriz do ângulo POQ. Qual é a medida do ângulo POA? Vamos lá ver. Então ele diz que OA é a bissetriz, mas não tem a bissetriz aqui, ó. Então vamos criar a bissetriz, tá? A bissetriz, ela vai começar aqui no vértice e tem que cortar esse ângulo aqui, ó, ao meio. Opa, se daqui até lá em cima tem 70 graus, olha no seu transferidor, aonde tem aqui no meio, ó, a medida de 35 graus. Por quê?
35 graus é a metade de 70, né? Ele inteiro tem 70, então vamos fazer aqui a nossa bissetriz, ó. Vamos fazer dessa cor para destacar. Bora lá. Ela vai começar aqui no vértice e vai passar em 35 graus no transferidor, ó, porque é a metade. Com isso aqui, ficou dividido o ângulo de 70 graus em duas partes, ó. 35 em cima e 35 embaixo. Pronto. Aí o autor diz aqui, ó, se OA é a bissetriz do ângulo. Bom, ele começa no O e tem que passar no ângulo, num ponto A. Como aqui não tem ponto A, vamos criar um ponto A aqui, ó. Vamos imaginar que aqui, ó, né, seja o ponto A. Pronto. Olha lá, ó. É isso aí, ó. Então, se OA é a bissetriz do ângulo POQ, O passou pelo A também, essa é a bissetriz, né, do ângulo POQ. A nossa missão está aqui, ó. Qual é a medida do ângulo POA? Vamos lá ver. Esse ângulo POA, ó. POA. Quanto mede essa parte aqui? E aí, quanto mede? Quantos ângulos tem? Quantos graus tem aqui? Isso, 35. Está aqui a resposta. O ângulo POA mede 35 graus. Porque é a metade, né, do ângulo aí. Fácil? Tranquilo? Então tá bom. O que o autor pediu na C pra gente? Vamos conferir? Olha o C, ó. Usando régua e transferidor, vamos desenhar a bissetriz do ângulo POQ. Ó, POQ é esse ângulo maior. Então, já desenhamos a bissetriz. Essa daqui, ó, é a resposta ao exercício C, ó. Construir a bissetriz. Viu? Muito fácil, né? Tem o que na sequência? Vamos ver? Bora lá ver, ó. Olha o que o autor fala aqui, ó. O losango e a construção da bissetriz de um ângulo. Ele dá uma dica para você, olha só, ó. Na seção exercício 2, você construiu a bissetriz de um ângulo usando régua e transferidor. É isso, né? Aqui, ó. No exercício 2, fizemos a bissetriz usando a régua para fazer essa reta, essa semi-reta, e o transferidor para medir. Tá certinho. Então, bora lá, ó. Usando régua e transferidor, ok. Essa estratégia de construção, porém, nem sempre é muito precisa, especialmente quando a medida do ângulo não é um número inteiro. Por isso, vamos desenvolver outro método nessa seção, utilizando uma propriedade dos losangos. Bora lá ver então, vamos conhecer, né? Já que o transferidor e a régua não são 100% confiáveis, qual é a dica do autor? Vamos ver aqui, ó. No sexto ano, vimos que o losango é todo quadrilátero, ó. Então, qualquer um, todo quadrilátero, figura geométrica com 4 lados, todo quadrilátero cujos lados têm medidas iguais, ó, lados têm medidas iguais, né? Então, no sexto ano, vimos que losango é todo quadrilátero cujos lados têm medidas iguais. Os quadriláteros ABCD, ó, ABCD é um quadrilátero. E EFGH a seguir são exemplos de losangos. Está dizendo que são losangos. Lembre-se de que os segmentos AC e BD, que aparecem tracejados na figura à esquerda, são as diagonais do losango ABCD. Então, está pedindo para você lembrar, chamando a atenção para isso, né? Ó, que esse segmento de reta aqui, ó, que vai de A até B, ó, é uma diagonal do losango. E essa aqui, que vai de B até D, também é uma diagonal. Tá vendo, ó? AC e BD são diagonais, ó. São as diagonais do losango aí. Bom, entendemos. E a sequência, autor, o que ele pede? Tá aqui, ó. Vamos agora fazer algumas dobraduras para conhecer as propriedades dos losangos, que será usado ou usada
para construir a bissetriz de um ângulo. Olha só, o autor está propondo aqui para você construir uma bissetriz na prática, né? Não com a caneta, não com o giz. Então, ele vai usar o losango para fazer isso. Olha o que ele diz, ó. Recorte os dois losangos do anexo 1 desse caderno. Então, assim, ele tem um anexo 1 que vão ter dois losangos, como esses dois aqui, tá? Verifique com a régua que os lados de cada losango recortado tem medidas iguais. Ah, é verdade, ó, o losango tem que ter medidas iguais aos lados, né? Então vamos ver aqui, ó. Diz que, ó, esse lado de A até B, ó, ele tem que ter o mesmo tamanho que esse lado aqui, ó. Ó, de B até C. Então mede com uma régua, vê se tem a mesma medida. E depois ele fala que também é a mesma medida daqui, ó. Você pode conferir se é. E tem que ser a mesma daqui, ó. Se os quatro lados forem iguais, é um losango. Então, para garantir que é um losango, o autor pediu para medir com uma régua quanto mede cada lado aí. Aqui, claro, acontece a mesma coisa, né? Bom, recortou? Então, assim, ó, mediu com a régua, legal. Então, é só uma instrução, não tem nenhuma pergunta aqui no exercício, no item 1. Vamos ver o 2. Faça uma dobra no primeiro losango, de modo que os vértices B e D coincidam. Ah, então tá aqui, ó. Vai fazer uma dobra no primeiro losango, pega o vértice B e traz para cá, né, ó. Encosta aí aqui no D, ó. Ou então traz o D e puxa para cá, para encostar os dois, né? O B e o D ficarem juntinhos. Aqui, ó. Aqui, na verdade, tá vendo? Depois que você dobrou, aqui nesse vértice aqui, ó, estão o B e o D encostados. Ficou desse jeito, não foi essa dobradura? Foi, né? Deu para imaginar? Não deu? Então pega um losango e dobra para você ver. Vai ficar desse jeitinho aqui, ó. E que o autor tem na sequência, ó. Os ângulos BAC e DAC têm medidas iguais? E agora? Ângulo BAC. Quem é o B? Ó, B vai até o A e vem a C. Então, esse ângulo aqui, ó, BAC, ó, vamos destacar aqui para você entender, ó. E pegar outra cor? Essa aqui? Pode ser, ó. O ângulo B vai até o A e vem até o C. Esse ângulo aqui ele está falando, ó, essa medida, ó. Ele está dizendo, os ângulos BAC e DAC, DAC é esse outro ângulo aqui do lado, né, ó. D, ó, vai do D a C. E esse outro ângulo aqui do lado, ó. Essa é a dúvida dele. Diz assim, ó. Esses dois ângulos têm medidas iguais? Explique sua resposta. O que você acha? Tem ou não? Claro que tem a mesma medida, né? Porque se você dobrou, ó, os dois ficaram iguaizinhos. Os dois vão virar esse ângulo aqui, ó. Depois que você dobrar, vai ser esse ângulo aqui, ó. Vai ficar certinho um sobre o outro, né? Legal? Então sim. Vamos pôr aqui que sim, ó. Os ângulos BAC e DAC têm medidas iguais? Sim. Só isso. Aí pede, explique sua resposta. Então sim, vírgula. Pois, ó lá. Pois ao dobrar, aqui ó. Pois ao dobrar o losango ao meio, é o que nós fizemos, não é? Dobramos o losango ao meio, pois ao dobrarmos o losango ao meio, vírgula, olha lá, dividimos, né? Dividimos, né? Ao mesmo posso então, ó, ele losango, né? Ficou dividido em duas partes iguais, olha lá, em duas partes iguais. Se as duas partes são iguais, claro que os ângulos serão iguais. Legal? Vamos ver o B? O que o autor pede pra gente no B, ó. Ah, o que a semirreta AC, olha aqui, ó. O que a semirreta AC representa em relação ao ângulo BAD? Vamos ver. O que é a semirreta AC? Semirreta AC é essa semirreta aqui, né? Ó. Semirreta AC começa no A e vai passar até o C, ó. O que é essa semirreta AC? Representa de quem? Cadê, ó? O que a semirreta AC representa em relação ao ângulo BAD? Então,
O que essa semi-reta AC, vamos só ajustar, significa em relação a esse ângulo, ó, ao ângulo BAD. Dividiu ao meio, então é uma bissetriz. É isso, ó. A semi-reta AC, o que a semi-reta AC representa em relação ao ângulo BAD? Ela é a bissetriz do ângulo. Olha lá. Essa semi-reta, olha lá. Essa semi-reta é a bissetriz, ó. É a bissetriz do ângulo. Legal, né? É a bissetriz do ângulo. Viu? Tá ali no meio, é a bissetriz. Bem fácil, só pôr um pouquinho no meio, tem que ser no meio certinho, né? Para ser bissetriz, ó. Então, para não ter problema aí, tá? Aí melhorou. Bom, vamos ver a sequência? Terceiro exercício que o autor propõe pra gente, ó. Desdobre esse losango e dobre-o novamente. Dessa vez, fazendo coincidir os vértices A e C. Então, assim, vamos dobrar de novo esse losango. Vamos abrir, estava fechado, vamos abrir assim, ó. Agora, vamos dobrar diferente. Vamos fazer esse vértice A e encostar no vértice C. Então, dobra ao contrário, ok? Então, assim, ó, desdobre esse losango e dobre novamente. Dessa vez, fazendo coincidir os vértices A e C. Então, o vértice A vai encostar no vértice C. Bom, os ângulos ABD e CBD têm medidas iguais? Vamos ver? Quando você dobrou, ele ficou mais ou menos assim. Quer ver, ó? Vamos fazer aqui, ó. Quando você dobrou, ele ficou... Vamos pegar essa reta aqui, tá vendo, ó? Quando você dobrou, ele ficou mais ou menos assim, ó. Vamos trazer para cá, ó. Quando você dobrou, ele ficou mais ou menos assim, ó. Essa reta é essa daqui. Vamos copiar agora essa daqui igualzinha, ó, mesmo tamanho, pra gente montar, né, ó. Só para ficar certinho, ó, mesmo tamanho. Então lá, quando você dobrou, ficou desse jeito, não foi? Ó, ficou desse jeitinho assim, ó, dobrado, não foi? Foi, né? Aqui, ó, aqui ficou o vértice B, aqui o vértice D. Então aqui ficou esse vértice é o B, esse vértice é o D, e aqui ficaram os dois vértices que você encostou, ó. Ficou o A e o C. Nesse ponto aqui, nós temos o vértice A, que ele é igual, está no mesmo lugar que o vértice C. Aí diz assim, ó, os ângulos ABD e CBD têm medidas iguais? E agora, quem é o ângulo ABD? Ó, vamos ver. ABD é esse aqui, ó. Esse ângulo aqui, ó. Peraí. Aqui é o A ficou aqui, ó. Então, o ângulo ABD, quem é o ângulo ABD? É esse aqui, né, ó. Vamos fazer diferente a cor dele. O ângulo ABD é esse, ó, o ângulo A, B e D. Esse ângulo aqui está perguntando, ó. O ângulo ABD, né? Ó, o ângulo ABD, ele é igual? E agora, o que você acha? Sim ou não? O ângulo ABD é igual a quem, ó? O ângulo ABD e CBD. Esse aqui também, ó. ABD é esse. E quem é o CBD? É o mesmo ângulo, ó. Aqui o A e C é o mesmo, ó. CBD é o mesmo ângulo, ó, né? É o mesmo ângulo. Ele vai daqui, BD. Tem medidas iguais? Claro que tem. É o mesmo ângulo. Então vamos lá, ó. Claro que sim, né? Então, tem o mesmo ângulo? Sim. Pronto, só isso. Ele só perguntou isso. E na B, o que ele fala? O que a semi-reta, atenção, o que a semi-reta BD representa em relação ao ângulo ABC? Ó, ângulo A, B, né, ó, o ângulo AB, peraí, o que a semi-reta BD representa em relação ao ângulo ABC? Ó, na verdade, aqui não tem ângulo ABC, né, ó, ABC não tem, ó, então, ó, só se olhando aqui em cima, ó, ABC, aí pode ser, tá vendo, ó, então, o que, tá aqui, ó, o que a semi-reta BD representa em relação ao ângulo ABC.
Vamos ver. A semirreta BD é essa aqui, ó. Vamos ver. Vamos apagar isso aqui para tentar clarear, né? Ó. O que a semirreta BD, essa semirreta aqui, né? BD, ó, representa em relação ao ângulo ABC. O que essa semirreta representa desse ângulo aqui, ó? A, B, C. O que é a semirreta BD representa? Ah, ela cortou ao meio, então é a bissetriz. Lógico, né? Foi fácil então, hein? De responder essa aqui, ó. O que a semirreta BD representa em relação ao ângulo ABC? É a bissetriz. Tá aqui. É a bissetriz desse ângulo. É a bissetriz desse ângulo. Fácil, né? Viu? Facilmente você achou aí as bissetrizes, tá legal? Tem mais coisa pra gente fazer aí? Bora lá ver? Vamos lá ver então, ó. Qual que é a proposta do exercício 4, ó? Vamos entender. Repita, vamos repetir. Com o segundo losango, o que você recortou no anexo 1, os procedimentos das dobras descritas nos itens 2 e 3. Então aqui, nós damos no anexo 1, recortamos o anexo e fizemos procedimento das dobras descritas em 2 e 3. Então aqui, ó, ele descreveu, ó, para a gente dobrar, né? Fizemos as dobras aqui e aqui. Vamos fazer a mesma coisa com o segundo losango, ó, que está lá no anexo. Tá legal? Então assim, feito isso, ele continua. Com base nas observações dos ângulos gerados, ao dobrar os dois losangos, o que você pode concluir sobre as diagonais e os ângulos de um losango? Então tá aqui, ó. Ao dobrar os dois losangos, o que você pode concluir sobre as diagonais e os ângulos de um losango? Se quiser, faça um desenho para ilustrar a sua resposta. Então, se você quiser, você pode fazer um desenho, né? Então, e sim, resumindo, né? Ó, qual é a nossa missão? Se dobramos dois, o que você pode concluir, reforçando, o que você pode concluir sobre as diagonais. Então, as diagonais, ó, essa diagonal aqui, ó, por exemplo, né? Você pode concluir sobre essa diagonal aqui, ó. Aqui é uma diagonal. Aí vamos pegar uma reta, ó. Isso, pega uma reta, ó. Aqui é uma diagonal. E aqui é uma diagonal, ó, né? Mesma coisa aqui, ó. Essa aqui é uma diagonal. E essa aqui é uma diagonal. O que tem a ver a diagonal com os ângulos do losango? O que você acha? Ah, cada diagonal divide o losango em duas medidas iguais, né? Então é a bissetriz. Ó, cada diagonal de um losango divide o respectivo ângulo interno em dois ângulos de medidas iguais. É verdade, ó. Quando eu coloquei a diagonal aqui, ó, ela dividiu esse ângulo maior em duas partes. Ficou um ângulo aqui em cima igualzinho o ângulo de baixo. Essa diagonal que nós colocamos aqui, ó, ela vai dividir esse ângulo aqui, ó, EFG, vai dividir esse ângulo em duas partes. Uma parte aqui em cima e outra parte aqui embaixo. Dividiu ao meio. Então, a diagonal vai dividir o losango, ó. Aqui é o ângulo interno, dentro do losango, né? A diagonal, ela vai dividir esse ângulo interno ao meio, certo? Então, bora lá responder, ó. Cadê? Cadê? É aqui, ó. Bora lá responder, ó. As diagonais, ó. As diagonais, né? Dividem, ó. As diagonais do losango, vamos pôr assim. As diagonais do losango, né? As diagonais do losango, aqui, ó. Opa, ficou diferente, foi esquisito aqui, né? Ó. As diagonais do losango, ó, dividem os ângulos internos, os ângulos, aqui, os ângulos internos ao meio, ó, ao meio, né? Ou seja, vírgula, essas diagonais
essas diagonais representam o que? Bissetrizes, né? Faltou o A aqui, ó. Faltou o E. Representam bissetrizes. Viu que legal? É bem fácil, né? Bem tranquilo. Será que tem mais pra gente fazer aí? Vamos dar uma olhadinha? Bora lá olhar, né? O que o autor tem pra gente na sequência, ó. Ele diz assim, ó. Vamos agora usar a propriedade dos losangos que você descreveu no item 4 para traçar com régua e compasso a bissetriz do ângulo de vértice V dado abaixo. Então assim, aqui tem um ângulo com vértice V e você vai tentar achar a bissetriz. Então, ó, vamos agora, né, usando as propriedades dos losangos. Então, o que você vai fazer, ó? Você vai ter que fazer aqui, você vai ter que medir qual é essa medida aqui, ó. Vamos fazer assim, ó, pegar aqui, ó. Então, você resolver esse exercício certinho, você tem que construir então um losango, não é? Para achar as diagonais do losango, ó. Então aqui, ó, esse aqui é um lado do losango, certo? Que vai ter o mesmo tamanho que esse lado aqui, ó. Porque os losangos tem que ter o mesmo tamanho, né? Só encostar um pouquinho mais para cá, ó. Tá vendo? Se ele está falando que é um losango, então os quatro lados têm que ser iguais. Esse lado tem o mesmo tamanho que esse e esse também. Então, vamos fazer aqui, ó. Vamos copiar esse lado, porque tem que ser igualzinho, o mesmo tamanho do outro lado lá, um pouquinho mais, né, ó. Tem que ser do mesmo tamanho, certinho, vamos ver. Ó, agora sim, ó. Então, esse daqui é um losango, ó. É isso que é pra gente fazer, tá vendo? Vamos usar, tá aqui, ó, como o autor disse, ó. Usando a propriedade dos losangos. Então, vamos primeiro construir o nosso losango aí, né, ó. Vamos só arrumar aqui, ó. É isso, ó. Esse é o nosso losango, tá? Agora, para construir, o que temos que fazer? Achar o quê? Achar, ó. Vamos agora usar a propriedade dos losangos que você escreveu no item 4 para traçar com régua e compasso a bissetriz do ângulo de vértice V dado abaixo. Então aqui é um vértice V. Agora eu tenho que fazer o que, ó? Então vamos agora usar a propriedade dos losangos que você descreveu no item 4. Aqui que eu queria chegar, ó. Para traçar com régua e compasso a bissetriz do ângulo de vértice V. Então, vamos fazer essa bissetriz aqui, ó. Só arrumar um pouquinho para cá, tem que estar certinho, né, ó. Então, a bissetriz vai ser essa aqui, ó. Bissetriz do vértice V, ela vai começar no vértice V, ó. Tá aqui, ó. Essa aqui, como se você dobrasse o losango ao meio. Essa aqui tá teimosa, né? Esse lado do losango aqui, ó. Tá vendo? É mais ou menos isso, ó. Puxar você um pouquinho para baixo. Tá aí, ó. Então, essa é a propriedade do losango. A diagonal do meio, essa aqui é uma bissetriz do vértice V aqui, ó. Aqui tem um ângulo no vértice V e essa é a bissetriz, cortou esse ângulo ao meio. Foi legal, foi fácil, né? Vamos ver a próxima instrução do autor. Aqui 5, ó. Olha que ele fala assim, ó. 5. Acompanhe agora com atenção, ó. Com a ponta seca do compasso no ponto V, trace uma circunferência de raio 3 centímetros. Então, ó, vamos pegar o compasso com a ponta seca do compasso no ponto V. Então, vamos aqui no ponto V, ó, só para você ter uma ideia. O compasso põe aqui a ponta seca, ó, ok? E ele diz que tem que, ó, ficou com a ponta seca aqui e vai girar o compasso, né? Ó, a outra ponta do compasso está aqui. Então você vai girar o compasso, certo? Só uma dica para você fazer, ó. Você vai girar o compasso no sentido que quando você girar o compasso, ó, trace, tá aqui, ó, trace uma circunferência de raio 3 centímetros. Então,
você vai ter que medir, ó, daqui até aqui, tem que ter 3 centímetros. Como é que você vai fazer isso? Ó? Imagine que aqui tem uma régua, aqui, ó, aqui tem uma régua, né? E aqui tem as medidas, ó. Aqui é o 0, aí vem aqui o 0, aqui vem o 3, ó. Quando chegar aqui vem o 3. Então, você pega o compasso, coloca o compasso assim, ó. Você põe uma ponta aqui no 0 e a outra ponta aqui no 3, ó. Pronto. Você sabe que vai ter 3 centímetros. Então, é isso daqui. Depois que você colocar 3 centímetros na régua, você vem aqui, coloca a ponta seca no vértice V e dá um giro. Ok? E diz aqui, ó. E traça uma circunferência de raio 3. Vamos tentar fazer o esboço por aqui. Aqui não fica muito preciso, não. Mas é para você ter uma ideia, né? Ó. Então, assim, ó. Aqui nós vamos ter, ó. Nós teremos aqui, a partir daqui, ó. Vai ser o centro da circunferência, né? Então, a circunferência, claro, o compasso está aqui, ó. Ela vai passar por aqui. Então, vai ser uma circunferência. Vamos só ajeitar, ó. Mais ou menos assim, tá vendo, ó? Né, ó? Mais ou menos assim. Tá legal, ó? Mais ou menos isso, ó. Ó. Porque ela tem que ter 3 centímetros. 3 centímetros aí de diâmetro, né? Aliás, de raio, ó. Então, daqui até aqui tem que ter 3 centímetros. E daqui até lá é um pouquinho maior. Vai ficar mais ou menos assim, ó. Legal? Pronto. É o que o autor pediu aqui. Ah, chame de A e B os pontos, ó. Chame de A e B os pontos nos quais a circunferência intersecta os lados do ângulo. Então, intersecta onde ela encosta, né? Vamos chamar de A e B. Então, encostou aqui. Ah, verdade. Boa. Aqui não pode passar aqui, né? Porque, ó, se o vértice está aqui e você vai girar, a sua circunferência, muito bem, parabéns, hein? Vai ficar assim, né, ó. Isso, ó. Aonde você colocou aqui a ponta seca, aqui vai ser o centro da circunferência. É isso mesmo. Boa, entendeu bem, hein? E manda você chamar de A aqui, ó. Aonde a circunferência intersectou, encostou no lado do ângulo. Então, vamos chamar esse ponto aqui de encontro de A e esse ponto de encontro aqui de B. Tá legal? É o que o autor pediu aí, ó. Vamos apagar esse compasso para ele não atrapalhar a nossa visualização, tá? Ó. Então, a primeira construção sua deve ter ficado mais ou menos assim, ok? Depois que ele pede na orientação B, ó. Agora, com a ponta seca do compasso no ponto A, trace outra circunferência de raio 3 centímetros. Então, sem fechar o compasso, você vai colocar a ponta seca agora, ó, no ponto A. Então, você vai pegar o compasso e vai pôr a ponta seca aqui, ó, no A. Legal? E aí você vai abrir o seu compasso, ó, e vai novamente fazer uma circunferência. Deve ser isso, não é? Vamos ver, ó. Agora, com a ponta seca do compasso no ponto A, trace outra circunferência. Então, você vai fazer outra circunferência que vai ficar igual a essa aqui. Então, provavelmente, vou até copiar essa daqui. Ela vai ficar assim, ó. Olha aqui, ó. Né? Ela vai ficar mais ou menos assim, ó. Porque se a ponta seca ficou aqui no vértice A, aqui vai ser o centro da circunferência, ó. Então tem que ficar no meio certinho. Vai ficar mais ou menos assim, tá vendo, ó? Ó, o centro da circunferência aqui no vértice A. Legal? Então, sua construção deve estar ficando assim. Só apagar isso aqui. Ah, apagou a circunferência. Tudo bem. Vamos voltar com a circunferência, tá? Mas você lembra qual que era a dica, né? Ó, se eu vou pôr a ponta seca aqui, aqui vai ser o centro da nova circunferência. Então, vamos copiar de novo a circunferência, que nós apagamos sem querer. Ó, e vamos posicioná-la mais ou menos no lugar dela, ó. Aqui, ó. Aqui era a ponta seca, então vai ficar mais ou menos assim, ó. Confere aí se está mais ou menos assim o seu desenho, tá legal? Ó, tá onde você falou? Ah, é verdade. A primeira, né? Olha só aonde que você entendeu, hein? É verdade.
Se a primeira ponta seca veio para cá, quer dizer que aqui é o vértice, né? Ó, ela ficou errada, vamos corrigir, hein? Obrigado, ó. Se a ponta seca estava aqui, é sempre importante gravar isso, né? Aqui é o centro da circunferência, né? É que nós apagamos aquela hora a circunferência errada. Esse ponto é o A, esse ponto é o B. Agora sim, essa foi a primeira circunferência. A segunda circunferência é que vamos fazer agora. Na segunda circunferência, sim, ó. Se a ponta seca ficou no vértice A, no ponto A, ela vai ficar mais ou menos assim, ó. Confere se é isso, tá legal? Deve estar assim a sua construção, ó. Vamos ver a segunda? Ah, é a mesma orientação aqui, ó. Com a ponta seca do compasso no ponto B, trace uma terceira circunferência e chame de C o ponto no qual essas duas circunferências se intersectam. Então vamos lá. Vamos fazer uma nova circunferência. E aqui, ó. Com, cadê, ó? Com, tá aqui, ó. Com a ponta seca do compasso no ponto B. Então agora, você vai colocar a ponta seca do compasso aqui no ponto B, que é esse ponto aqui, né, ó. Aqui, né, e vai fazer o giro. Então aqui vai ser o centro da nova circunferência, tá legal? Então, ó, você vai fazer assim, vai rodar com os mesmos 3 centímetros, lógico, né? Não fecha o compasso. Você vai ter aí uma figura parecida com essa agora, ó. Então assim, ó, observa aí, você vai, o centro, o ponto, o B é o centro, né? É isso? O B é o centro, né? Então o B é o centro dela. Então ela fica bem no centro aqui, ó. Vai ficar mais ou menos assim, ó. Essa nova circunferência, ó. Dá uma olhadinha, ela vai ficar mais ou menos assim, ó. É para ela ficar mais ou menos desse jeito, tá? Quando você pôr aqui, ó, a ponta seca do compasso, ó, você vai pôr a ponta seca do compasso. Ai, não, pagamos tudo. Tudo bem, vamos fazer tudo de novo, né? Essa borracha é criminosa, viu? Quando nós vamos usar, ó. Tínhamos aqui a primeira circunferência, a ponta seca estava no vértice V, então ela ficava mais ou menos assim, né? O V aqui no meio. Aí depois tínhamos uma outra circunferência que a ponta seca estava no vértice, aqui no A, ó. A ponta seca estava aqui no A, ó. Então, o centro da circunferência é aqui no A. E depois a terceira circunferência com a ponta seca no B. Se é a ponta seca no B, ela ficou mais ou menos assim, né? Você pôs a ponta seca aqui no ponto B, que era aqui, ficou assim. Pronto. Temos as 3 circunferências aí construídas. Não vou usar a borracha porque ela é criminosa. E qual era a orientação do autor, ó? Ah, aí diz assim, ó. Sendo que C não coincide com o ponto V. Ó, peraí, ó. Vamos retomar aqui, ó. Trace uma terceira circunferência e chame de C o ponto no qual essas duas circunferências se intersectam. Ah, tá. A primeira e a segunda, a terceira e a quarta que nós fizemos, elas vão se encostar, né, em algum lugar, ó. Ah, é. Elas estão se encostando aqui, ó. Só que provavelmente você vai ver o que, ó. Aqui é só um esboço, né? Quando você fizer a sua, você vai ver que a sua vai vir para cá, ó. Ela vai encostar aqui. Quando você fizer a sua bonitinha, né, ó. Porque por causa da propriedade. E essa aqui também, ó. Você vai perceber, quando você fizer a sua direitinho, ó, que ela vai ser assim, ó. É porque aqui é só um esboço, só para você ter uma orientação para fazer, tá? Essa daqui, a construção dela, na verdade, você vai perceber que ela vai ficar assim, ó, mais ou menos, ó. Cadê? Essa daqui ela vai ficar mais ou menos assim, ó. É que elas vão passar sempre por aqui, ó. Porque são todos com lados iguais, tá vendo, ó? Ela vai ficar mais ou menos assim, né? Ó, você vai ter essa de baixo e a de cima. Então, você tem 3 circunferências. Essa de baixo, que ela também você pode chamar maior agora,
porque se aumentamos as outras, né, todas vão ficar do mesmo tamanho, porque todas têm 3 centímetros, ó. Então é mais ou menos isso, tá legal? Deve estar ficando assim o seu desenho, hein? Vamos conferir depois, tá? Medindo que sempre são 3 centímetros aí. Por que isso, ó? O autor está afirmando aqui, ó. Vamos só retomar aqui para arrumar essa circunferência, ó. O autor está afirmando aqui assim, ó. É que é tudo mais para baixo, né? Essa aqui é mais para baixo, né? Porque essa aqui, ó. Essa aqui ela tem que estar com centro no B, ó. Ela está com centro no B de cima. Essa aqui é de centro em A, né? Não é você que eu quero. Então ficou uma aqui para baixo. Essa aqui de baixo, ó. Tem centro aqui no A. Ela descentralizou um pouquinho, ó. É porque não vai aparecer na filmagem, né? Essa é a preocupação nossa aqui, ó. Tá? Então é mais ou menos assim, ó. Mas em resumo, o que o autor está querendo falar pra gente aqui, ó? Vai ficar assim a sua, ó. Aqui, ó. Cadê aqui, ó? Vai chamar de ponto C, ó. Vai chamar de C o ponto no qual essas duas circunferências se intersectam. Então, elas vão se tocar, ó. Essas duas. Elas vão se tocar aqui, ó. E depois vão se tocar aqui também, né? Só que aqui, elas vão se tocar, pelo que ele está dizendo, no vértice, ó. Então, vamos descer aqui um pouquinho, porque está dizendo que elas vão se tocar no vértice aqui, ó. Então, só para arrumar, teve a instrução do autor, tá? A sua deve ficar, claro, mais ou menos assim, ó. Cadê a circunferência? Tá aqui. Não pega a borracha, pelo amor de Deus, ó. Então é isso, ó. Ele está dizendo que elas vão se tocar em dois locais, ó. Vão se tocar aqui e vão se tocar aqui no vértice. E vai chamar de C, ó. Chama de C o ponto no qual essas duas circunferências se intersectam, sendo que C não coincide com o ponto V. Então, se tocou aqui, aqui já é o ponto V. Mandou colocar aqui, ó, onde essas duas se encontraram, o ponto C. Então, esse é o ponto C. Tá legal? Então, é basicamente assim que vai ficar a sua construção aí, tá? Vai com o transferidor e com o compasso, fica bem redondinho, bem bonitinho, né? 7, orientação, ó. Com o auxílio da régua, desenhe o quadrilátero VACB. Então, com a régua, vamos fazer um quadrilátero aí, ó. Já tínhamos feito aqui, ó. V, A, C e B, ó. Esse quadrilátero. Já construímos, né? Tudo bem, então, já construímos. Então, você não precisaria nem ter feito o losango como eu fiz aqui. Quando, ao traçar essas circunferências, já ia aparecer esse pontinho aqui, né? Para você fechar, tá legal? Então, adiantamos isso. E aí vem, ó. Qual é o comprimento dos segmentos VA? VA aqui, ó. Quanto mede esse segmento aqui, ó? Que vai do V até o ponto A. Aqui, ó. VA era onde ele se encontrava, né? Ó. Quanto mede esse segmento VA? Põe aí na régua, mede aí. Ó. E depois, quanto mede o segmento AC? Ó, o segmento AC é esse aqui, ó. Ele sai aqui do A, que era esse ponto, você lembra, né? Ó. Esse era o ponto A até o C, ó. Quanto mede o segmento AC? E agora? Coloca aí na régua, verifica quanto mede. Ó, se você medir todos eles, você vai ver que todos eles vão ser o raio, né? Depois que você construir, você vai ver que o segmento VA vai ter a mesma medida que o AC, que o CB e que o VB. Então, todos eles terão 3 centímetros, pois são lados aí, né? Vão ser, ó, segmento VA, é que não ficou muito claro pra gente aqui, ó. Segmento VA, você vai perceber que é o lado aqui do losango, tá legal? Então, na resposta, você vai descobrir, fazendo com a régua, que todos eles têm 3 centímetros, ó. Todos medem 3 centímetros. Aqui fica difícil de mostrar, porque não tem como usar aqui, né, o compasso direitinho, tá? Mas se você seguir as orientações que eu te dei, e você medir depois o segmento de V até A, e depois o segmento de A até C,
você vai ver que todos eles vão dar aí 3 centímetros, tá legal? É que nós antecipamos, né? Nós antecipamos a medição, mas na verdade o ideal é fazer a circunferência primeiro, tá legal? E aí você vai ver que vai ficar mais ou menos assim, ó. Depois de feito, né? Se você fizer primeiro as circunferências, né? É que nós antecipamos fazendo o losango, porque o autor pediu para a gente estudar as propriedades do losango. Então começamos pelo losango, ó. Mas senão você vai perceber que vai ficar desse jeito aqui, ó. Dá pra gente ajustar aqui só para você ver, ó. Vai ficar mais ou menos assim, ó, né, ó. Tá? Voltando aí, ó. Esse ponto aqui, ó. Quando essas duas retas se encontrarem, esse ponto C, na verdade, ele vai ficar aqui, ó. Né? Quando você fizer direitinho, esse ponto C vai ser aqui, ó. Tá legal? Então você vai ver que esse AV, ó, AV, no final das contas, vamos pegar o mais grosso, que ele pediu, ó, AV ou VA, vai ser esse lado aqui, ó, até o ponto A. Depois vai ser esse lado AC, que ele está pedindo, ó, o lado CB e esse lado por último aqui, ó, VB. Todos eles vão ser lados do losango e todos eles terão 3 centímetros, tá? Então, tenta usar as instruções que eu te passei aí, vê se você consegue. Se você não conseguir, aí você avisa que eu te ajudo novamente, tá? Então, mas vai ficar mais ou menos assim, ó, a sua construção. Segue as orientações aí, que eu tenho certeza aí que no final você vai conseguir. Tudo bem? Ó, então assim, é só limpando, né? Então, no final da história, você vai ter aqui, ó, essa circunferência mais ou menos assim, né, ó. Ela vai estar mais ou menos, é porque aqui não dá, ela vai estar desse jeitinho, ó. Aqui vai estar ali no ponto B, vai ficar assim, então, sua primeira circunferência no desenho final, tá legal? Depois vai ter uma igual, né, porque é a mesma medida, só para você ter o fechamento final, ó, da sua construção. A segunda circunferência, ela vai ter centro aqui, ó, no A, né, ó. O centro dela estará aqui, ó, no vértice A. Então ela vai ficar mais ou menos assim, ok? E a última circunferência vai dar com centro aqui no ponto B, ó. Então ela vai ficar mais ou menos assim a terceira circunferência, tá legal? Só que lembrando que esse encontro delas aqui, aí que está o problema, sem o compasso, né, ó. Elas têm que se encontrar, na verdade, aqui também, ó. Ó, elas têm que se encontrar aqui. Essas duas últimas que nós fizemos, elas vão se encontrar no ponto V, ó, aqui. Então, vamos ter que mexer mais um pouquinho, né? É difícil fazer sem o compasso aqui, mas você em casa com o compasso, fica muito mais fácil de enxergar isso aqui, ó. Tá legal? Então vamos ajustar aqui, ó. É desse jeito aí que deve ficar aí, ó, o seu material. Viu? Tudo bem? Então aqui o VA, depois a C, ó, desse jeitinho que vai ficar o seu material. Fechou? Tudo bem então? Claro que essa aqui tá grande, né, que eu não mexi nela. Vai ficar um pouquinho menor, vai ficar assim. É desse jeito. Vê se ficou assim. Se ficou, é que tá certinho. Tem mais instrução para a gente fazer? Vamos ver aqui, ó. A letra B, ó. O quadrilátero VACB é um losango? Justifique. Ó, esse quadrilátero VACB, vamos destacar aqui, ó. Esse quadrilátero VACB que ficou no final é esse aqui, ó. O quadrilátero VA, depois CB, ó. E fecha. Se é um quadrilátero, vão ter 4 lados. Ele está perguntando se isso aqui é um losango. É um losango, né? É um losango. Por quê? Você vai perceber que essa reta aqui, ó, ela é o raio da primeira circunferência. Então, mede 3 centímetros. Esse daqui, ó, é raio da segunda circunferência. E da primeira circunferência também é o raio, né? Então, mede 3. Já esse daqui, ó, aqui era o centro da circunferência, lembra? Da segunda, e foi até a borda, então também é raio. Todas elas serão raio de 3 centímetros.
Então vamos lá, fácil para responder ali, ó. Exercício 7, letra B. Sim, pois todos os seus lados ali medem 3 centímetros, né? Então esse quadrilátero, ó, se você pegar a régua, todos eles medem 3 centímetros. Então vamos responder isso? Sim. Tá aqui, ó. Sim, vírgula. Pois todos eles medem 3 centímetros. Fácil, né? Tranquilo? Vamos só puxar para cá para responder aí. Então assim, claro que é difícil sem ferramenta. Você com ferramenta é muito mais fácil, ó. O autor pediu mais uma informação em cima desse desenho. Vamos lá, ó. O que o autor pediu agora? Trace a semi-reta VC. Começa em V e passa por C, ó. Trace essa semi-reta VC. O que essa semi-reta representa em relação ao ângulo AVB? Justifique sua resposta. Então, vamos traçar a semi-reta VC. Vamos lá, pegar em vermelho, ó, a semi-reta que começa em V e passa por C, ó. Essa semi-reta aqui, ó. Aí o autor fala assim, ó. O que essa semi-reta representa em relação ao ângulo AVB? É uma bissetriz. Cortou o ângulo AVB no meio, né? Ó, o ângulo AVB ficou uma parte aqui embaixo igual à parte de cima. Cortou em duas partes iguais. Então é isso, ó. Vamos colocar lá então, ó. Mudou a página, vamos fazer um pouquinho mais para cá, ó. Tá aqui, ó. Essa semi-reta VC traçamos. O que ela representa em relação ao ângulo AVB? Ela é a bissetriz, né, desse ângulo. Olha lá, a semi-reta é a bissetriz, ó, é a bissetriz desse ângulo, viu? É a bissetriz, né? Pois corta, né? Corta ao meio, ó, corta ao meio. Bem legal, bem fácil, né? Ou seja, olha lá, né? Corta em dois ângulos de medidas iguais. Ou seja, né, em dois ângulos, formando, né? Ó, não pode ser ao meio, ou seja, formando dois ângulos, aqui, ó, dois ângulos de medidas iguaizinhas, viu? Bem legal, né? Bem fácil de responder. Aí o autor colocou ainda uma nona questão aqui, ó. Vamos ver o que ele pede com essa nona questão, ó. Ele diz assim, ó. Até que mudou de página, vamos lá, ó. Para as construções anteriores, você utilizou circunferências com raio de 3 centímetros. Foi, né? Ó. Para as construções anteriores, você utilizou circunferências com raio medindo 3 centímetros. Se tivesse utilizado outra medida, o procedimento teria sido o mesmo? E agora, usamos aqui o raio de 3 centímetros. Se fosse outra medida, seria a mesma coisa? E aí, hein? Explique sua resposta. E aí? Ó, você viu que o procedimento funciona para qualquer medida, né? Bastando que tal valor seja mantido para as 3 circunferências, de modo a produzir um losango. Assim, pode-se escolher a medida de acordo com a conveniência. Claro, ó, você percebe que ao final da história, se você começar pela circunferência, você vai ficar desenhando dessa maneira aqui. Se você aumentar a circunferência, esse losango também vai aumentar. Tá legal? Então você vai perceber que não importa aqui o raio que você utilizou. Qualquer família que você usar para o raio, vai acontecer a mesma coisa. Você vai ter um losango maior ou menor, de acordo com o raio que você criar para as circunferências aí, ok? Então, bora lá responder isso, ó. Só para fechar essa questão do autor, tá aqui, ó. Para as construções anteriores, você utilizou circunferências com raio de 3 centímetros. Se tivesse usado outra medida, o procedimento teria sido o mesmo? Sim. Ó, sim, vírgula. Pois a medida do raio não interfere
Ó, não interfere no procedimento. Não. Você pode mudar o raio e fazer a mesma coisa, né? Ó, no procedimento. Tá legal? Então, procedimento aí para construir o losango. Bom, querido, para não ficar muito longo esse vídeo, nós vamos parar por aqui, ok? Aí na próxima videoaula a gente dá sequência aí na explicação. Um grande abraço, até mais. Se você não tiver inscrito no nosso canal ainda, aproveita aí para se inscrever, tá? E se gostou do material, deixa um like pra gente. Até mais, amigo, até mais, amiga.